Gênesis 4, do verso 1 ao verso 7. A gente vai conversar sobre essa passagem hoje, que fala sobre Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Deus querido, nós te louvamos pela bênção de podermos estar reunidos no teu santo e maravilhoso nome. Te agradecer, ó Deus, por esta igreja, pela sua liderança, pela sua membresia, por este dia do Senhor, por esse momento tão especial de culto comunitário. E pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito, que é poderoso, que é vivo, que é dinâmico, que é atuante, que está aqui, que Ele esteja falando ao nosso coração, que Ele esteja enchendo as nossas mentes, a nossa alma com a Tua verdade, que Ele esteja avivando a nossa vida, nos aproximando mais de Ti, quebrantando o nosso coração, nos reanimando, nos restaurando, nos fortalecendo para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os amados sobre esse tema, uma vida agradável a Deus. Uma vida agradável a Deus. Na vida nós podemos fazer muitas perguntas. Por exemplo, como posso conseguir um trabalho? Como posso ter uma vida financeira mais estável? Como posso ter um casamento sadio? Alguns perguntam como eu posso ser famoso ou como eu posso ter notoriedade. Outros perguntam como eu posso ter uma vida saudável. Há muitas perguntas que nós podemos levantar. Mas eu creio que a principal questão que eu e você devemos trazer ao nosso coração é a seguinte: como eu posso agradar a Deus? Como viver uma vida agradável a Deus? Irmãos, essa pergunta ela é fundamental por algumas razões. A primeira razão é que o ser humano ele não é autônomo. O ser humano ele não é independente. Ele é um ser essencialmente dependente dos outros e dependente de Deus. Mas há uma outra razão. Nós precisamos perguntar como podemos agradar a Deus, porque nós fomos criados com um propósito, com um fim. E a finalidade para a qual nós fomos criados, todos nós sabemos: glorificar a Deus e
gozá-lo, e desfrutá-lo para sempre. Nós precisamos perguntar como nós podemos agradar a Deus, porque tal questão define o quê? Define a vida ou a morte eterna. Tal questão define a felicidade ou o infortúnio do indivíduo. Como eu e você podemos viver uma vida agradável a Deus, considerando que existimos para isso? O texto que nós lemos, ele remete a uma história bem conhecida, a história de Abel e de Caim. Eles foram os dois filhos do primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva. Todos nós sabemos, conforme Gênesis 3, que Adão e Eva fizeram uma opção de serem independentes de Deus, de fazerem de si mesmos os seus senhores. Eles fizeram a opção da autonomia, de quererem criar para si as suas próprias leis e regras, e eles desobedeceram ao Criador. Com isso, eles lançaram não apenas as suas próprias vidas, mas a sua descendência à morte e à condenação. Só que Deus, na sua misericórdia, ele fez uma promessa, e ele prometeu, diante daquele quadro de caos, de desordem da criação provocada pelo pecado humano, Deus prometeu um descendente da mulher. E esse descendente da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Ele iria vencer Satanás, aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. À luz disso, o nascimento de Abel e de Caim, ele é muito significativo, porque nós vemos em Caim e Abel, de maneira tipificada, a hostilidade, a inimizade profetizada entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E essa hostilidade entre essas descendências distintas, ela toma forma na inimizade gratuita e mortal de Caim, o ímpio, contra Abel, o santo, o piedoso. Bem, essa pequena história dos dois filhos do primeiro casal, ela nos ensina sobre uma vida que agrada a Deus, em contraste com uma vida que desagrada a Deus. Uma vida que Deus aceita em comparação a uma vida que Deus rejeita. Você quer viver uma vida agradável a Deus? Você pode dizer amém? Não há maior privilégio do que isso. Não há maior bênção do que isso. Não há maior dádiva do que vivermos uma vida agradável a Deus. E eu quero pensar em algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós podemos agradar a Deus apesar da nossa fraqueza. Como é que um pecador agrada a um Deus santo? Um Deus triplamente santo, que não pode contemplar a iniquidade. Como é que um pecador agrada um Deus que é justíssimo? Esse texto nos ensina. Primeiro, nós podemos agradar a Deus apesar da nossa fraqueza, da nossa debilidade. Quero convidar você a ler comigo, por favor, versos 1 e 2, parte A do verso 2. Vamos ler juntos? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel,
seu irmão. Veja bem, fora do jardim do Éden agora, Adão e Eva, eles coabitam. A linguagem bíblica para conhecer, que significa intimidade sexual entre um homem e uma mulher. E Adão conhece intimamente a sua mulher Eva, eles coabitam e Eva concebe. E ela dá à luz a um filho chamado Caim. A palavra Caim, esse termo aqui, Caim, ele significa adquirido, ou adquirido de Deus. O que isso significa? Que Caim era para Adão e para Eva uma esperança. Estudiosos acreditam que Eva tinha alta expectativa em relação ao seu primeiro filho. E ela, quando o tem, ela expressa gratidão a Deus, dizendo: o nome do meu filho é adquirido, porque eu adquiri com o auxílio do Senhor. Teólogos acreditam que Eva podia estar pensando que esse filho, veja como é a vida, este filho, Caim, seria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas ao contrário disso, Caim foi o arquétipo dos seguidores do diabo. Ele foi o modelo daqueles que rejeitam a Deus e seguem a Lúcifer. A despeito de ser adquirido com o auxílio do Senhor, ele rejeitou o Senhor, e o Senhor o rejeitou. Só que Eva concebe novamente, e ela tem um segundo filho, e ela dá a esse segundo filho o nome de Abel. O nome Eva significa vida, mas ela chama o seu filho de Abel. Abel significa fôlego, vapor, nada. Esse termo aqui, essa expressão usada no hebraico, é a mesma expressão traduzida por vaidade, pelo menos 33 vezes em Eclesiastes. Então veja, enquanto o primeiro filho, Eva chama de adquirido com o auxílio do Senhor, o segundo filho, ela chama de vaidade, vapor, nada, vai passar. O que esses dois nomes nos lembram? A primeira realidade é que a vida, ela vem de Deus, Caim. A segunda realidade é que a vida é breve, é perecível, é passageira, é rápida, ela é como uma névoa que aparece e rapidamente desaparece. E isso, de alguma maneira, parece ser uma profecia do que aconteceria com Abel. Seria assassinado pelo seu irmão. Só que é interessante que Abel agradou a Deus, mesmo sendo frágil, mesmo sendo um vapor, mesmo tendo uma vida tão passageira. Irmãos, nós somos frágeis. E nós podemos, como Abel, agradar a Deus, mesmo sendo fracos, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo uma vida breve, mesmo os nossos anos passando rapidamente. Quantos não dizem, até 15 anos parece que demorava, mas depois de 15... Ou outros dizem, até os 20 anos parece que demorou, mas depois dos 20, ou outros falam, depois que eu cheguei no Zenta, ladeira abaixo. A vida é breve. É breve. Nós somos pó, irmãos. Mas nós podemos agradar a Deus, mesmo sendo
pó. Tem uma história que eu já contei aqui na igreja, mais uma vez os irmãos conhecem, né? A história de um pastor que ele foi pregar numa determinada igreja, na verdade ele estava pregando na sua igreja, dizem que era uma igreja irmã nossa, uma igreja batista, e ele estava pregando e ele buscou enfatizar a transitoriedade e a fraqueza do homem. Ele procurou mostrar que o ser humano é frágil, e ele precisa entender isso, a sua limitação. Não há espaço para orgulho, não há espaço para vaidade, não há espaço para dizer: você sabe quem eu sou, você sabe a família que eu faço parte, você sabe a vocação que eu exerço. Não há espaço para isso. E aquele pastor, ele começou a dizer naquela pregação: meu irmão, você é pó, você é passageiro, você é fraco, você vai voltar à terra, entenda a sua fragilidade. E ele repetiu várias vezes: você é pó, você é pó, você é pó. Termina a pregação, ele pede para um diácono orar, e o diácono, impactado com a mensagem, ele começa a orar e diz: Senhor, eu te agradeço por esta mensagem tão abençoada. Eu te agradeço, ó Deus, por esta bênção de receber a tua palavra. E eu quero orar agora. E eu quero orar, Senhor, pela minha vida, que sou pó. Senhor, mas eu quero interceder também, ó Deus, pela minha mulher, que é pó. Mas Deus, eu quero continuar orando pelos meus filhos. E os filhos deles eram pequenos. E ele disse: eu intercedo pelos meus filhos, que são pozinhos. Enfim, ó Deus, eu quero orar pela poeirada da tua igreja toda, em nome de Jesus, amém. Nós somos uma poeira, irmãos, e a gente tem que entender isso. A nossa vida passa, e nós temos que viver a vida nessa terra para agradar a Deus. Você pode dizer amém? E você pode agradar a Deus a despeito da sua fraqueza. Segundo lugar, nós agradamos a Deus na dinâmica das nossas atividades ordinárias, na dinâmica das nossas ações cotidianas. Vá comigo, por favor, verso de número 2, parte B. Vamos ler juntos, parte B do versículo 2, diz assim: Abel foi pastor de ovelhas, e Caim o quê? Lavrador. Eles tinham profissões. Um agradou a Deus na sua profissão, outro desagradou a Deus. Caim tornou-se um lavrador. Ele cuidava da terra. E Abel foi pastor de ovelhas. Eles trabalhavam. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, nos mostra que Deus deu uma missão para o homem: cultivar o jardim e guardá-lo. Ou seja, quem criou o trabalho? Deus. O trabalho, portanto, sendo criado por Deus, ele é o que, irmãos? Uma bênção. O pecado trouxe maldição para o trabalho, trouxe sofrimento para o trabalho, mas o trabalho é uma bênção. Você pode dizer amém? É uma bênção. Quando chegar a segunda-feira, diga assim: louvado seja Deus pela segunda-feira. É uma bênção, é uma dádiva do Senhor o trabalho. Por quê? Porque através do trabalho nós somos chamados a cooperar com Deus, a usar as dádivas da sua criação para o bem das outras pessoas e para a glória de Deus. Então veja, através do trabalho nós cooperamos com Deus, usando os presentes da criação divina para abençoar as pessoas e para a glória de Deus. O trabalho é uma bênção. Ele exige suor, ele traz sofrimento, mas é por causa da queda. Ele não é uma maldição, tanto que o Senhor disse lá nos 10 mandamentos: 6 dias você vai trabalhar, e você vai fazer toda a sua obra. Êxodo capítulo 20, versículo 9. Assim como o Shabá, Shabá significa descanso, assim como o Shabá,
O viver no ritmo de Deus, trabalha, como aconteceu na criação, e descansa. Ou seja, viver na dinâmica de Deus, trabalho e descanso. Foi assim que Deus nos ensinou: trabalho e descanso. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no 7º dia você descansa, você contempla, você exalta de uma maneira mais intensa a Deus por quem Ele é e por quem Ele faz. Veja, Caim era lavrador, desagradou a Deus, mas Abel era um pastor de ovelhas, um homem simples, mas ele agradou a Deus em meio à dinâmica do seu trabalho. Às vezes nós crentes vivemos algumas crises. Uma das crises são algumas pessoas que dizem assim: porque é tão bom, quem sabe ser pastor, ser missionário, todo o tempo dele é dedicado para pregar, para orar, para visitar, para se envolver com o ministério cristão. E às vezes pessoas falam isso, mas elas não entendem completamente que todo trabalho é uma vocação. Nem todo mundo é chamado para ser pastor, mas todos nós somos chamados para glorificar a Deus na nossa vocação. Todos nós somos chamados para exaltar a Deus no nosso trabalho. Certa feita, um sapateiro chegou para Martinho Lutero e perguntou: Lutero, o que eu faço para agradar a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus sendo sapateiro? Eu não sou sacerdote, eu não sou líder religioso. E Lutero disse o seguinte: faça o melhor sapato que você puder fazer e venda por um preço justo. Se você fizer isso, você como crente estará glorificando a Deus. Veja, irmãos, 1 Coríntios 10:31, os irmãos conhecem esse texto. Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou o que? Façais outra coisa qualquer, fazei tudo o que? Para a glória de Deus. Então você pode ser um aposentado para a glória de Deus, amém, irmãos? Pode ser um pedreiro, um engenheiro, um advogado, um policial, um promotor, um médico, uma dona de casa, uma empregada, uma secretária, um profissional liberal, sei lá o que for, para a glória de Deus. Nós agradamos a Deus e nós podemos fazer isso na nossa vida diária, desde que a gente não separe sagrado e profano, desde que a gente entenda que tudo é para a glória de Deus. Paulo, escrevendo para a igreja em Colossos, e ele em um determinado momento se dirige a servos, mas na verdade os servos são escravos. E Paulo diz assim em Colossenses 3, 23 a 24, presta atenção nisso. Esse texto ele é libertador para a gente entender mais o conceito de trabalho para a glória de Deus, trabalho que abençoa pessoas e a nossa vida. Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Você é um profissional na área privada, você é um profissional na área pública. Quem é o seu patrão? O seu patrão não é meramente aquela pessoa que está sobre você. Ela é o seu patrão, sim, mas não é meramente ela. Se você é funcionário público, o seu patrão não é meramente o Estado, o seu patrão é Deus. E se você faz as coisas de todo o coração, com excelência, para a glória de Deus, tenha uma certeza, mesmo se você não for devidamente recompensado materialmente, você será recompensado pelo Senhor, amém, irmãos? E essa é a melhor recompensa, não é verdade? Não há dinheiro melhor do que recebermos a recompensa de Deus. Nós podemos agradar a Deus nas nossas atividades corriqueiras. Terceiro lugar, nós podemos agradar a Deus quando nós reconhecemos que vida e culto são inseparáveis. Quando nós entendemos que liturgia
e atitudes diárias não se separam. Vá, por favor, comigo, versículo 3 e 4, parte A. Gênesis 4, verso de número 3 e 4, parte A. Os irmãos podem ler comigo, por favor? Vamos lá? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Amém. Até aí. Caim e Abel trazem uma oferta. Eles se apresentam como sacerdotes, buscando adorar o mesmo Deus. Eles desejam de alguma forma a aprovação do Senhor. Mas Abel, e só Abel, traz um tributo aceitável. A palavra tributo significa uma oferta de um inferior para um superior. O Senhor se agrada de Abel e de sua oferta. Veja o que o texto diz. O texto diz exatamente isso. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Parte B do verso de número 4. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Parte A do versículo de número 5. O que essa passagem está mostrando é que adorador e oferta não se separam. Antes de Deus aceitar aquilo que a gente entrega a Ele, Ele nos aceita. Percebe? Então, para Deus aceitar o que nós oferecemos a Ele, primeiro Ele nos aceita. Ou seja, a vida com Deus, ela precede o culto a Deus e o trabalho para Deus. Deus rejeita Caim. E porque Deus rejeita Caim, Ele rejeita a sua oferta. Deus aceita Abel. E porque Deus aceita Abel, Deus recebe a sua oferta. Caim fracassa. Ele fracassa no altar. E por que ele fracassou no altar? Porque ele fracassava no campo. Ele fracassou na sua teologia e ele fracassou na sua ética. Ele fracassou no seu culto porque ele fracassou na sua vida. Então, culto não é algo que a gente liga e desliga. Culto não é uma realidade que a gente vive de qualquer forma e diz, agora eu vou cultuar a Deus. E a gente liga, cultua e depois se esquece e vive a nossa vida como queremos. Não funciona assim. Porque Deus não recebeu a oferta de Caim? Uma razão básica é porque Caim era do maligno. Era de Satanás. 1 João capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim, 1 João 3, 11 e 12, porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, você pode ler comigo por favor? Que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As obras de Caim eram más, o seu culto foi rejeitado, a sua vida foi rejeitada. A vida de Abel não, era coerente à sua oferta. Abel era humilde, e ele ofereceu um culto prescrito por Deus. Qual é o contraste entre Abel e Caim? O culto de Abel foi um culto humilde, um culto de alguém que entendia que não se bastava, e que precisava do sacrifício de alguém para ser aceito por Deus, e por isso ele apresentou um sacrifício. A oferta de Caim foi a de um adorador autossuficiente, de alguém que achava que podia impressionar a Deus com a sua plantação.
Alguns estudiosos afirmam que Caim, ele trouxe a Deus o primeiro fruto que lhe caiu na mão. Aquela ideia, Deus aceita, já viu isso? A pessoa busca ser excelente em todas as outras áreas, mas ele acha que para Deus tudo serve. Ele acha que Deus aceita qualquer coisa, não importa como seja feita, não importa a qualidade do culto, a forma do culto, a essência do culto. Ele diz assim: Deus aceita. Caim era assim. Caim, ele simplesmente trouxe a Deus o primeiro fruto que lhe caiu na mão. Abel não. Abel ofereceu o que ele tinha de melhor. Veja, não apenas as ofertas eram diferentes, mas as motivações eram diferentes. Nós agradamos a Deus, amados irmãos. Você quer agradar a Deus? Você pode dizer amém? Nós agradamos a Deus quando a gente conjuga vida e culto. Quando a gente entende que se a nossa vida é de Deus, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Quando nós compreendemos que a reunião aqui, daqui a pouco ela termina. A celebração comunitária, ela tem um tempo para começar, um tempo para terminar. Mas o meu culto a Deus, ele traspassa. Ele vai além do domingo. Ele envolve os outros 6 dias. O meu culto a Deus não é somente litúrgico. O meu culto a Deus é a minha vida. Vida e culto são inseparáveis. É a minha vida, é o meu corpo oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12:1. Esse é o culto racional. Mas em quarto lugar, meus amados irmãos, pensando lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, nós agradamos a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Tão frágeis, pecadores. Nós agradamos a Deus quando nós confiamos nele. Quando nós temos fé, irmãos. Abel, ele oferece a Deus, por meio da fé, um sacrifício. Veja o texto aí, novamente, verso 3 ao verso 5. Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 3, verso 4. Abel trouxe das primícias. Prioridade, primeiro, não é a sobra. Não é um animal cego, manco, moribundo, é a primícia. É a primícia. Só um parênteses, quando a gente dizima, o dízimo é a primícia, irmãos. Se a gente espera para ver se sobra para dizimar, a gente está desonrando a Deus. E nós corremos o sério risco de nunca sobrar, porque os boletos sempre chegam. As despesas sempre chegam. Por isso que dízimo é primícia. É o 10%, é a primeira parte. A gente prepara logo para Deus e entrega. É a primícia, é culto. Abel, ele oferece as primícias do rebanho e da gordura deste, ou seja, a parte mais nobre do animal, ele dá. Ele não diz para Deus: eu quero ficar um pouquinho, Deus. Ele dá, ele dá. E o Senhor se agrada de Abel e de sua oferta, e de Caim e de sua oferta o Senhor não se agrada. Verso 4 e verso 5 respectivamente. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, versículo de número 4, a gente entende porque Deus aceitou a oferta de Abel a despeito da sua fraqueza. Porque nós vemos em Abel, irmãos, a religião verdadeira. Veja, quando nós entendemos a nossa fraqueza, é que nós encontramos o potencial de sermos fortes no Senhor. Deus
é o autor e possuidor da vida. Por que você respira? Por que você está vivo? Não é porque você faz academia. Você pode fazer academia, ajuda. Não é porque você come saudavelmente, coma saudavelmente, ajuda. Não é porque você é jovem, é bom. Mas não é isso que mantém a sua vida, nem a minha. Quem mantém a nossa vida, quem sustenta a nossa vida é Deus, amém, irmãos? E a gente vai viver o tempo que Deus determinar, mas quando Deus chamar, a gente vai. Não tem médico, não tem medicina, não tem tratamento que impeça. É Deus quem mantém o fôlego de vida, e é Deus quem no devido tempo vai tirar, e a gente vai se encontrar com Ele. É assim. Louvado seja Deus. É desse jeito. Deus, como autor e possuidor da vida, Ele tinha o direito aqui, a primeira parte, produzida pelas plantas, pelos animais, pelos homens, e o melhor que o adorador podia oferecer dos animais, a gordura, como eu falei. Deus tem o direito. O que é que Abel fez? Abel trouxe ambos. Abel trouxe o primeiro e trouxe o melhor. Caim deixou de trazer os dois, nem o primeiro, nem o melhor. O que o sacrifício de Abel, presta atenção, a gente vai caminhar um pouquinho e vai encerrar. O que o sacrifício de Abel tipifica, irmãos? Tipifica o quê? Aponta para quê? Para o sacrifício de Cristo. O que a oferta de Caim simboliza? O melhor dos esforços humanos. Há várias denominações no mundo, mas há apenas duas religiões. Quais são as únicas duas religiões no mundo? A religião de Abel e a religião de Caim. Qual é a religião de Abel? É aquela daqueles que aceitam a justiça de Deus, o sacrifício de Cristo como pagamento da nossa dívida, e crê nisso. Essa é a religião de Abel. É a religião da graça. A religião de Caim é a religião daqueles que querem chegar a Deus pelos seus esforços, pelas suas obras, pelos seus méritos, pelos seus sacrifícios. Deus aceita a primeira religião e Ele rejeita a segunda religião. Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel? Porque Ele fez por meio da fé. Leia comigo, Hebreus capítulo 11, verso 4. Por favor, Hebreus 11, 4. Vamos ler juntos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício excelente. Pela fé, Abel foi justificado. Pela fé, Abel foi aprovado por Deus. Por quê? Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Como nós podemos agradar a Deus? Quando nós entendemos que não temos nenhum mérito, que não podemos oferecer nada por nós mesmos de bom para Deus, mas nós cremos nele, nós cremos no sacrifício do seu Filho. Como nós podemos agradar a Deus? Quando nós confiamos, note bem, quando nós confiamos que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Quando nós confiamos, irmãos, que os caminhos de Deus são perfeitos. Meu irmão, minha irmã, o seu caminho não é perfeito, nem o meu.
mas o caminho de Deus é perfeito. Você pode dizer amém? Ele é perfeito. Deus não vai falhar com você. Deus não vai lhe abandonar. Deus não vai lhe deixar. Você, se está em Cristo, pode chover canivete. Se você está em Cristo, você vai dar certo, porque Deus já determinou isso. É viver pela fé, irmãos. É saber que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e eu sigo os pensamentos de Deus. É saber que a vereda de Deus é melhor do que a minha, e eu sigo a vereda de Deus. É saber que eu não tenho mérito, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem todo o mérito, e quando eu creio nele, a justiça dele é dada a mim, e ele me aceita, e ele aceita o meu culto, e ele aceita a minha adoração, porque ele aceitou a minha vida. O seu sangue me lavou, lhe lavou, a sua justiça nos cobriu, a sua vida nos foi dada. Nós agradamos a Deus quando nós cremos. Creia. Às vezes a gente está em encruzilhadas da vida, e a gente diz: eu vou seguir o meu caminho ou o caminho de Deus? E algumas vezes parece que o caminho de Deus vai trazer algumas desvantagens momentâneas para a gente. Vou perder isso, vou perder uma promoção, vou perder uma honra humana, vou perder algo. Mas Deus está dizendo para mim e para você: siga o caminho de Deus. Esse é o caminho da vida eterna, esse é o caminho da recompensa, esse é o caminho da glória, esse é o caminho. Eu quero terminar. Nós agradamos a Deus quando nós ouvimos humildemente a sua voz. Os irmãos continuam aqui comigo? Estamos acabando. Nós agradamos a Deus quando nós ouvimos humildemente a sua voz. Abel fez isso, Caim não fez isso. Verso 5, olha aí na sua Bíblia, diz o texto que diante do desagrado de Deus, Caim irou-se sobremaneira, e o seu semblante descaiu. Mas Deus é tão misericordioso que ele chegou para Caim e disse: por que você anda irado? Por que caiu o teu semblante? O que aconteceu? Usando uma linguagem nossa. E Deus continua dizendo para Caim, né? Deus está falando para Caim o seguinte: deixe esse mau humor, abandone essa ira. Presta atenção, meu irmão. Deus está dizendo para Caim: joga fora essa inveja, faça o que é certo, proceda direito, não seja tomado por esse ciúme, por essa ira avassaladora, não faça isso. E Deus está dizendo para nós hoje: não ande pelo seu caminho, ande pelo meu caminho. Não ande de acordo com os seus conceitos, ande de acordo com os conceitos de Deus. E no verso 7, Deus alerta Caim, e Deus diz para ele que o pecado, ele está de bote armado para pegá-lo e destruí-lo. A ideia do verso 7 é que o pecado está de tocaia. O pecado aqui, ele é descrito como um demônio, irmãos. Um demônio ou um animal feroz que está atrás da porta para devorar, para destruir. É isso que o pecado faz. Não brinque com o pecado, nem com o diabo, porque eles destroem. Não coloque a mão no fogo, porque o fogo queima. Deus está falando para Caim: ouça a minha voz. Mas Caim endurece o seu coração. Caim fecha o seu coração para Deus.
Caim deixa o pecado dominá-lo, e o resto da história nós conhecemos. Ele desagradou a Deus. Nós agradamos a Deus, irmãos, quando nós ouvimos a sua voz, que diz: me ame, se entregue a mim, fuja do pecado. Mas veja, a gente não pode fazer isso por nós mesmos, não é? A gente não tem poder inerente para seguir os mandamentos de Deus na sua inteireza, mas há alguém que fez isso. Note bem, preste atenção, estou terminando. Há alguém que fez isso. Salmo 40, verso 8, é citado por Hebreus 5:7, e esse texto é aplicado a Jesus. E Jesus, ele diz, Salmo 48, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Nós cremos em alguém que se agradou em fazer a vontade de Deus, e que disse: dentro do meu coração está a lei, a tua lei, e esse alguém é Jesus Cristo. Caim tinha um irmão abençoado, mas ele desprezou o seu irmão, ele teve inveja do seu irmão e o matou. Mas nós temos um irmão abençoado também, um irmão ainda mais abençoado, um irmão que cumpriu a lei de Deus em nosso lugar e nos oferece a sua justiça quando cremos nele. Quem é esse irmão? É Jesus. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, aquele que, embora inocentemente morto, tem sangue que clama, não por nossa condenação, mas por nossa absolvição. Se a nossa vida estiver rendida a Cristo, estiver entregue a Cristo, e o Espírito habitar em nós, nós podemos viver uma vida agradável a Deus. Você pode dizer aleluia? Eu termino com uma historinha, já contei aqui também, né? Um homem entra na igreja, ele não tem pernas, e ele apenas se rasteja. Ele ouve o sermão, e ele vai rastejando até o púlpito. As pessoas olham, se calam, ficam impressionadas, e aquele homem, tocado pela palavra do Senhor, ele pergunta ao pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Deus se agrada de um homem pela metade? Olha a minha situação, pastor, olha o meu estado. E as pessoas perguntam: o que é que o pastor vai responder a ele? E o pastor responde: sim, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro, mas Deus rejeita um homem por inteiro, que se entrega pela metade. Não importa as suas limitações e as minhas, as nossas fraquezas, se nós nos entregamos totalmente a Deus, Ele se agrada de nós, e Ele diz: este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer, porque nele eu vejo o meu Filho unigênito, Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, vamos falar com o Senhor. Se coloque de pé e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos resgatou, nos comprou. Te agradecer porque nós somos teus. Senhor, eu quero te louvar porque, a despeito de nós,
Em Cristo a nossa vida é recebida, em Cristo a nossa vida é aceita, em Cristo a nossa vida é agradável a Ti, em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos liberdade, em Cristo nós temos libertação, em Cristo nós temos tudo. Nós estamos completos, nós estamos plenos, nós podemos viver uma vida agradável a Ti. Ó Deus, muito obrigado por isso. Aplica a Tua palavra em nosso coração e nos dê a bênção de vivermos para aquele que morreu e ressuscitou, não para vivermos uma vida desgraçada, mas para vivermos uma vida em abundância. Jesus Cristo, no nome dele oramos, amém. Deus abençoe, irmãos, alegria estar com vocês. Deus abençoe. Maravilhosa graça, fez por mim.